Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Eu vou ler no capítulo 7, Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. A mulher cananeia. Então, este texto narra o encontro de uma mulher com Jesus Cristo, e nós vamos falar um pouco acerca disso. A partir do versículo 24 do capítulo 7, nós temos o seguinte registro: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Como nós vimos aqui no texto, e eu quero falar hoje acerca de um assunto que é um assunto muito atual, um assunto que causa muitos dissabores em muitos meios, que exaltam os ânimos, as pessoas se exaltam por causa deste assunto, amizades são desfeitas, enfim, existem tantos males por causa de questões relacionadas ao que nós vamos falar hoje. Antes, deixa eu tomar uma água aqui, porque... O texto narra o encontro de uma mulher com Jesus Cristo. Jesus, como nós estamos acompanhando na escola bíblica dominical, ele desenvolvia um ministério na Galileia, e em determinado momento ele se retira da Galileia, e o texto vai dizer que ele vai para os termos de Tiro e de Sidom, ou seja, ele sai de Israel, e nesta oportunidade ele se encontra com esta mulher, uma mulher estrangeira, e que por causa disso ela sofria alguns preconceitos, ela tinha algumas barreiras culturais, e ela se encontra com Jesus Cristo num momento de dificuldade, num momento de muita aflição. O texto vai dizer que a sua filha estava possessa por espíritos imundos, por demônios, e então nós encontramos aqui uma mãe sofrendo a dor de lutar por sua filha, de lutar pelo bem-estar da sua filha. Eu imagino que aquela mulher já devia ter buscado algum outro tipo de ajuda, mas não encontrando ajuda e sabendo que Jesus Cristo estava naquele lugar, e o texto diz que Jesus havia se retirado com o objetivo de se isolar. Ele não tinha o desejo de que as pessoas soubessem que ele estava ali, mas quando essa notícia
chega até aquela mulher, ela não pensa duas vezes, ela vai até onde está Jesus Cristo e ela começa a pedir por ajuda. A resposta de Jesus àquela mulher, a primeira resposta, é uma resposta um tanto quanto direta e que pode causar em nós um certo desconforto, uma certa estranheza, porque Jesus faz um comparativo, ele faz uma comparação com a situação daquela mulher que pode chocar muitas pessoas. Ele diz assim, olha, por que eu vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos? O termo cachorrinho aqui, ele quer dar o sentido de um animal de estimação. Por que eu vou tirar da mesa do filho para dar para um animal de estimação? Lá em casa, o animal de estimação é o Léo. Não é o Leonardo, pronto. É o nome que a calopsita recebeu, gente, é só isso, tá? E uma briga constante é porque tem alguns membros da família que insistem que o Léo é igual a gente. Por exemplo, a hora que você vai sair, tem que acender a luz para o Léo não ficar no escuro. Eu nunca vi o Léo reclamar do escuro. Ele gosta. Ele tem horário, ele parece um veinho. Deu 10 horas, se você não apaga a luz, ele começa a reclamar. Aí você apaga a luz, ele fica quietinho e vai dormir. Ele tem horário para as coisas, ele é regrado. Mas tem gente que acha que tem que acender a luz para ele não ficar sozinho no escuro. Na hora da refeição, é outra briga. Porque querem dar tudo para o Léo, só não dá carne para ele, né? Mas quer dar arroz, quer dar pão. E aí, uma outra parte da família fica questionando esse hábito. Olha, como é que a gente vai tirar comida da mesa para dar para o pet? Né? Ele não pode, ele nem tem saúde para isso vai prejudicar a saúde. Enfim, fica aquela discussão. No fim, o Léo come escondido da mesa. Tá? E a vida segue. E essa resposta de Jesus pode nos parecer algo escandaloso, pode nos parecer algo de mau gosto, pode chocar alguns de nós. Mas se nós analisarmos o texto, tirarmos da frente os nossos preconceitos, nós vamos ver que Jesus está tratando e que Jesus está mostrando para essa mulher um caminho de graça, um caminho de misericórdia. Nós vamos analisar isso no texto. Se você voltar um pouco antes, no capítulo 7, Jesus está sendo questionado por grupos religiosos. Os fariseus o estão questionando acerca de alguns costumes. O texto vai dizer que são costumes, tradições dos antigos. Porque Jesus é questionado quanto à questão de que os seus discípulos, às vezes, tomam as refeições sem lavar as mãos. E para um determinado grupo religioso, aquilo era algo extremamente importante, porque eles vinculavam uma questão de tradição, eles queriam dar a esta tradição um peso de mandamento. Eles queriam usar essa tradição para fazer diferenciação entre grupos, para dizer que um grupo era melhor, era mais sério do que outro. E eles questionam Jesus Cristo acerca disso. E Jesus vai tratar deste assunto, responde a eles, os confronta, diz, olha, vocês usam as tradições de vocês para invalidar a palavra de Deus, vai mostrar o erro daqueles homens, e logo em seguida, então, ele se retira, e ele tem este encontro com esta mulher. E a resposta que ele dá neste encontro tem a ver com algo que eu já falei, que causa muitos problemas, que é a questão do preconceito, a questão dos preconceitos raciais, enfim. Existem
muitas formas de preconceito. Esses dias no serviço riram muito comigo, porque alguém começou a falar lá, porque o fulano fica dando um de João sem braço. Eu parei o que eu estava fazendo, esses dias antes da pandemia, claro, né? Eu parei o que eu estava fazendo, eu fui lá naquele grupo e falei assim, por que João? E por que vocês tiraram o braço dele? Que isso? Eu sou João, eu tenho braço. Mas alguns pensamentos assim, muitas vezes validam alguns comportamentos. E hoje em dia, nós vivemos muito intensamente isso. Vários grupos fazendo defesa de muitos direitos, de direitos pessoais individuais, de direitos de pequenos grupos, de pequenas maiorias. Eu acho que essa discussão é importante, ela faz parte da nossa vida, da realidade. Nós não podemos fugir a isso. Mas o que me preocupa é que, geralmente, essas discussões são extremadas, elas são marcadas por falta de equilíbrio de ambos os lados. As pessoas não querem achar um termo, não querem achar um entendimento, elas querem uma imposição de opinião. E no texto nós vemos Jesus respondendo como se ele fosse um homem judeu. Primeiro que é uma mulher que se dirige a ele, estrangeira. Algo que na época causava muita discriminação. Por causa da religião, os próprios grupos religiosos, os próprios judeus se dividiam em vários grupos. E ficavam debatendo entre eles, não havia um entendimento claro entre eles. Quanto mais um estrangeiro, então. Eles eram olhados de maneira diferenciada assim. E quando Jesus faz essa fala, ele faz a fala de maneira que se aproxima à visão de que alguns religiosos tinham naquela época. Ele vai dizer, olha, por que eu tenho que deixar o meu ministério? Por que eu tenho que deixar de atender os filhos, de atender as ovelhas perdidas de Israel? Para agora atender um estrangeiro. E a comparação que ele faz, né? Por que eu vou tirar dos filhos e lançar para os cachorros? O mais interessante deste diálogo é que aquela mulher, com seu coração aflito, ela não perdeu a oportunidade de encontrar-se com Jesus Cristo, ela não deixou que os preconceitos religiosos, os sentimentos nacionalistas, os sentimentos de classe, enfim, era uma infinidade de preconceitos. Ela não permitiu que isso tirasse dela a oportunidade de ter o melhor encontro da vida dela. Isso é muito interessante nesse texto. Quando Jesus faz essa resposta, ela podia parar e fazer uma discussão filosófica. Olha, por que eu sou um cachorro? Porque eu nasci num outro país? Porque, enfim, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo? Eu não admito que você fale assim comigo. O Senhor é mestre, ela chama ele de Senhor, né? Em outro texto, lá em Mateus, ela vai falar Jesus, filho de Davi, ela vai chamá-lo de filho de Davi, como ele era chamado em Israel. Então aquela mulher, ela minimamente conhece Jesus, ela já ouviu falar dele, ela sabe com quem ela está falando, mas ela poderia travar um diálogo de outra forma. Ela poderia tentar fazer defesa dos seus direitos pessoais. Não é certo tratar ninguém desse jeito. Ela poderia fazer muitas indagações. Mas ela insiste em um ponto. Ela diz assim, olha, se a minha condição é essa, eu continuo precisando de ajuda.
E ela diz algo muito importante, ela diz, e mesmo que a minha condição fosse essa, ela não diz diretamente, isso é uma interpretação minha, mas ela deixa, mesmo que esta fosse a minha condição, por que que eu não seria digna de receber ajuda? O que me impede de ser ajudada? E diante dessa resposta, então, Jesus fala, olha, você pode ir em paz, porque a sua filha já está liberta. O que você veio buscar, você encontrou. O que você precisava, você achou. Quando você clamou por misericórdia e por ajuda, você achou. Quando você pediu graça, você encontrou. Então, nessa narrativa nós vemos que um preconceito é declarado. Jesus declara muito claramente, olha, por que é que eu vou parar de atender os filhos? O ministério de Jesus, ele nunca foi restrito a Israel somente. Israel, sem dúvida, do ponto de vista da salvação, é a prioridade de Deus, mas eles nunca foram exclusivos. Nós temos vários exemplos na história de Israel. Nós temos o exemplo de uma mulher estrangeira que numa determinada circunstância ela é inserida na comunidade de Israel, e quando você vai ver a linhagem de Jesus, ela passa a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo, mesmo sendo alguém em determinado momento da sua vida tem a sua moral questionada, é uma estrangeira, é alguém que não fazia parte da comunidade, mas por causa da sua atitude de fé, por causa de uma atitude de temor, ela é inserida na comunidade de Israel e ela vai aparecer no texto bíblico como fazendo parte da linhagem de Jesus Cristo. O plano de salvação, ele nunca foi exclusivo, ele nunca excluiu nenhum ser humano. Mas existia essa compreensão equivocada. Alguns achavam que Deus, o Deus Altíssimo e verdadeiro, somente tinha olhos para Israel, ele era uma propriedade exclusiva de Israel, e é mentira, nunca foi assim. Israel teve o privilégio e tinha a prioridade no tratamento de Deus, mas nunca a exclusividade total, jamais. Mas Jesus responde do ponto de vista de um judeu. Olha, por que eu vou parar de cuidar dos filhos? Então, um preconceito é declarado. Mas em seguida, então no versículo 27 nós vemos isso, um preconceito declarado. Não convém deixar de saciar a fome dos filhos para cuidar dos cachorrinhos. Mas no versículo 28 nós vemos uma atitude de fé. A mulher responde, sim, mas até os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa. Até os cachorrinhos podem ser alcançados por aquilo que cai da mesa. Ela não parte para o confronto, mas ela continua declarando a sua necessidade e a sua expectativa de ser atendida na figura de Jesus Cristo. O que me deixa muito triste hoje é que algumas vezes, por vários erros, eu não estou justificando o erro de nenhum grupo, quer de grupos religiosos, não religiosos, não é isso. Mas o que me entristece é que esses erros muitas vezes impedem as pessoas de terem uma experiência genuína com Deus. As pessoas se de alguns tipos de erro, por causa do erro de algumas pessoas. Porque o vizinho, que é de um determinado grupo evangélico, respondeu a uma questão assim, assim, assado. O outro já se fecha, já fala que a igreja não presta para nada, já fala que a Bíblia é um livro quadrado, é um livro antigo, ultrapassado, machista, faz várias acusações.
Mas esta pessoa que faz essas acusações nunca parou para ler um texto bíblico, nunca buscou uma compreensão, nunca fez uma oração. E ela diz que tudo isso que ela nunca experimentou, do qual ela nada sabe, ela simplesmente joga tudo isso fora. Ou por causa de questões financeiras. Os crentes, infelizmente, são acusados de serem exploradores. E alguns cometem mesmo esse desvio terrível. Mas eu creio, como Joaquim disse aqui, né? Os cambistas foram repreendidos por Jesus Cristo. E hoje existem muitos cambistas, sim, é verdade. Pessoas trocando fé por dinheiro. O que me entristece nessas situações é que, por causa desses erros, muitas pessoas se fecham para aquele que seria a única solução para a sua vida. Essas pessoas se encontram com Jesus, elas se deparam com Jesus. E neste encontro único, fantástico, maravilhoso, este encontro cheio de poder, que poderia mudar o destino da vida desta pessoa, da sua família, resolver alguns problemas, tirar algumas opressões, angústias, medos, falta de paz, por causa dos seus preconceitos, por causa de se sentirem João sem braço, né? Não, essa religião aí me trata como João sem braço. Que Deus é esse? O que Deus tem a ver com os erros dos religiosos? Nada. O que Jesus Cristo tem a ver com a falta de piedade de alguns? Nada. Ele não está limitado a isso. Nós lemos hoje na abertura que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que os conceitos e do que os preconceitos humanos, do que as artimanhas. Deus, Jesus Cristo, o amor de Deus não tem nada a ver com os erros humanos. Ele não está limitado a isso. O que é necessário e o que algumas pessoas perdem é a oportunidade de demonstrar uma atitude de fé e de temor. Elas desistem de continuar buscando ajuda naquele que de fato pode ajudar. Elas desistem de procurar o sumo sacerdote Jesus Cristo, que em tudo foi tentado, porém não pecou, e que pode em todas as coisas nos socorrer. E a Bíblia declara que este socorro, ele é no momento oportuno. Ele é do tamanho da necessidade. Ele não fica faltando, ele não fica devendo nada em amor, em misericórdia, em graça. Mas, infelizmente, as pessoas querem debater, as pessoas querem encontrar justificativa para os próprios desejos. Essa mulher poderia dizer assim, me respeita. Eu estou precisando de ajuda, mas me respeita. Não se dirija a mim desse jeito e não sei o quê. Ela poderia fazer uma série de coisas. No entanto, a resposta dela para Jesus é: Jesus, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E diante disso, diante dessa atitude de fé, então, nós vamos para o terceiro ponto dessa ministração, e eu já vou concluir daqui a pouquinho, tá? Não se empolga muito, não. O terceiro ponto é que, depois de um preconceito declarado, depois de uma atitude de fé, nós temos a manifestação da graça e da misericórdia. Jesus fala acerca desse preconceito porque ele precisava tratar disso, ele precisava inclusive tratar disso junto aos seus discípulos. Eles estão sendo treinados, eles estão sendo discipulados. Essa questão
é uma realidade que faz parte da história daqueles homens também. Veja que Jesus nunca fugiu das dificuldades. Era difícil falar sobre preconceito, ele falava. Numa determinada viagem, ele fala o quê? Eu quero passar por Samaria. Samaria é um lugar que para o judeu é um lugar impuro, um lugar indigno. Nenhum judeu que se prezasse, nenhum judeu respeitável, iria para Samaria. Um lugar de idolatria. Nenhum judeu iria lá, considerado sério, respeitável. E Jesus diz assim, olha, vamos por aqui. Não, a gente vai por aqui. E ele vai até o poço. E lá ele encontra uma mulher, desprezada por toda uma nação, menosprezada, considerada indigna e imunda. E ele trava um diálogo com esta mulher. E esta mulher vai falar dos preconceitos. Ela vai questioná-lo acerca do lugar da adoração. Então ela fala com ele acerca de preconceito, acerca de problemas religiosos. Mas aquele encontro com aquela mulher, naquelas circunstâncias, é transformador. Porque Jesus está acima destes preconceitos. Ele está acima das limitações humanas. Ele está acima das dores e dos medos. Ele não se intimida diante dos problemas humanos. Ele não se limita diante do politicamente correto. Ele trata do ser humano. Ele indica qual é o caminho da salvação. Ele indica qual é o caminho da graça. Ele indica qual é o caminho da misericórdia. Então, versículo 29, então ele disse-lhe, por essa sua palavra, ou por esta palavra, ou por causa da sua resposta, uma resposta que indica temor, uma resposta que indica respeito, uma resposta que reafirma a necessidade. Jesus, eu continuo tendo a necessidade. Eu continuo precisando. Mesmo que o alimento que chegue até mim seja uma migalha, mas é uma migalha que é capaz de ser transformadora. Eu não estou pedindo um lugar à mesa, um lugar de honra. Eu não estou querendo me valer de qualquer coisa, mas o que eu estou pedindo e o que eu preciso é de ajuda. E por tudo que eu já ouvi, por tudo que eu sei, por tudo que eu já presenciei, eu sei que aqui é o lugar de ajuda. Eu sei que este encontro pode ser determinante na minha vida. E Jesus diz, olha, por causa dessa sua resposta, você pode ir porque a sua filha já está liberta. A sua filha já está liberta. Eu te convido, e muitas vezes essas questões atingem quem está dentro da igreja. Infelizmente, eu já falei, a igreja, eu já falei dos erros que são cometidos em nome da religião, infelizmente. Nenhum de nós é perfeito e por algumas vezes nós vamos errar. Eu não estou validando o erro de ninguém. O que eu estou querendo dizer e o que eu estou frisando neste momento é que você não deve permitir que qualquer erro humano diminua a sua experiência com Deus verdadeiro. Para de olhar para os preconceitos. Para de olhar que o que o pastor fulano de tal falou na mídia, que é um olhar preconceituoso, que é discriminatório. Para de olhar isso é tudo bobagem. Tenta limpar a sua visão e olha para o Deus verdadeiro, olha para aquele que pode de fato te ajudar na sua necessidade. Olha para o sumo sacerdote que em tudo foi tentado e que por causa disso, quando você dobra o seu joelho aí na sua casa, no seu quarto, na sala, quando você de pé no ônibus ora,
Quando você está em dificuldades lá no serviço e você vai lá no banheiro e faz uma oração, sabe o que está acontecendo? Você está diante do trono da graça e de misericórdia. É isso que está acontecendo. Então, deixa de lado o seu preconceito, deixa de lado as suas dores, deixa de lado as suas crises existenciais, deixa de lado os seus problemas de autoestima. Se alguém na igreja te chamou de João sem braço, João sou eu, né? Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é amor. Deus é um pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus é alguém extremamente poderoso e a Bíblia diz que Ele não despreza um coração contrito. Ele não deixa de responder à oração de um coração quebrantado. O problema é que nós estamos demasiadamente armados. Nós temos resposta pronta para quase todas as situações. Estamos sempre prontos para atacar. Em nome de uma autodefesa, né? Já ouviram isso? A melhor defesa é o ataque. Então, a gente não espera. E algumas pessoas atacam, inclusive, o amor de Deus. O que é o maior erro que alguém pode cometer. Porque é justamente este amor que tem a capacidade de mudar a realidade da sua história. É justamente diante desse trono branco que some toda a indignidade humana. É este lugar que é o lugar de regeneração. Quantas vezes nós nos sentimos indignos? Erramos, reconhecemos o nosso erro, este erro se torna na nossa mente, na nossa cabeça uma acusação, e chegamos diante de Deus na posição de indignos. Às vezes não conseguimos sequer chegar, porque o nosso pecado, o nosso erro nos fere tanto, que nós achamos e deixamos ser enganados pelo pecado, ao ponto de acreditar que não temos mesmo o direito nem de clamar. Mas Hebreus diz assim, não para nesse pensamento. Não fique refém deste tipo de raciocínio. Não se dobre diante dos preconceitos ou dos entendimentos distorcidos. Existe um trono de graça e misericórdia e a posição do ser humano é entrar diante deste trono com ousadia. Não ousadia porque você tem direito a coisa alguma, não nesse sentido, mas com ousadia porque você não será rejeitado. Essa é a ousadia. Quantos de nós, sem aviso, sem convite, ousaríamos entrar no gabinete do presidente da República? Pouquíssimos, né? Primeiro que lá fora a gente já ia tomar uns pescotapas lá, né? A gente ia apanhar um bocado até conseguir chegar lá. Iam virar a gente do avesso, cadê a faca, não sei o quê, toda essa situação aí. Nenhum de nós, em sã consciência, faríamos isso. No entanto, o autor aos Hebreus nos convida a ter essa ousadia e entrar diante da presença de Deus. Faça isso sempre. Não sei se você é cristão, que está me ouvindo ou não, não sei da sua situação lá na igreja em que você frequenta, ou se você não frequenta, mas eu sei, e isso é uma realidade. Existe um trono de graça e de misericórdia, e todos que se achegam diante dele alcançam misericórdia. Esquece o preconceito. Esquece as disputas de classe, de grupos. Esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Esquece dos seus erros. Esquece de quando você é acusado de ser indigno. Esquece. Diante de Deus nós estamos nus. Ele nos conhece. Não adianta a gente querer fazer média. Não adianta a gente chegar diante de Deus e dizer, olha, eu sou assim, eu sou assado. Ele te conhece. E mesmo te conhecendo, isso é o mais maravilhoso do Evangelho, mesmo me conhecendo, mesmo Deus sabendo quem eu sou, mesmo Deus enxergando no meu coração egoísmo, Ele me ama.
ele me aceita. E ele trata desse egoísmo. Ele me ensina. Ele fala, egoístinha, vem cá. Vamos conversar. Eu quero te mostrar como é que se ama de verdade. Eu quero te mostrar um amor verdadeiro que me fez entregar por você, meu filho Jesus. E eu quero te convidar a viver essa mesma dimensão de amor. Não que você vai sair aí entregando o seu filho, não é isso. Mas do mesmo jeito que você foi aceito, você é convidado a aceitar. Do mesmo jeito que você foi amado, você é convidado a amar. Então, não só eu sou aceito, como eu sou ensinado a aceitar outros, a incluir outros. O que eu estou dizendo acerca de inclusão não tem nada a ver com os meus pecados. Os meus pecados Jesus Cristo vai tratar. O Espírito Santo vai me revelar, Ele vai me ensinar, eu vou ser confrontado. É necessário que eu deixe que esta palavra penetre no meu coração, e ela vai penetrar porque ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é viva, ela é eficaz. Não permita que nenhum erro humano impeça você de conhecer a Deus. Deus é muito maior do que isso. Ele é infinitamente maior do que isso. Não vá nessa enxurrada aí de discussões e de acusações, não. Conheça Deus, conheça a Bíblia. Peça ajuda para alguém. Se você lê um texto bíblico e não entendeu, busque ajuda, peça aconselhamento. Não está encontrando forças para orar, olha, eu estou me sentindo tão indigno por causa de um erro que eu fiz. Peça para alguém orar por você. Mas não desista, faça igual a esta mulher, procure ajuda, porque a ajuda existe. E Deus vai te abençoar. Jesus Cristo quer te abençoar. Eu vou orar. Pai amado, a Tua palavra foi explanada a nós, o Seu Santo Espírito falou aos nossos corações. E Deus, este assunto é um assunto extremamente delicado, que causa muito furor, que causam divisões, que causam tantos problemas, ó Pai, na sociedade em que vivemos, que machucam pessoas, que ferem, destroem amizades, levam a conclusões equivocadas, ó Pai, mas a Tua palavra é muito mais poderosa do que isso, Deus. E eu te peço, Pai, que o Senhor entre onde estiver chegando esta mensagem, Pai, que ali o Senhor faça diferença, que o Senhor quebrante os corações, ó Deus. Que a Tua misericórdia, que a Tua graça se revele poderosa como ela é, ó Pai, que mude realidades. Se existe alguém ferido por causa do pecado, por causa dos erros, Pai, eu te peço que o Senhor cure essas pessoas. Porque o Senhor é poderoso para transformar, para regenerar. O Senhor pega aquele que estava na condição de alguém que é comparado a um cachorro e o coloca na mesa para ser alimentado junto com os filhos. Porque este é o Teu poder. O Senhor faz de um indigno filho de adotivo. O Senhor pega alguém sujo pelo pecado e torna o vestimento dessa pessoa mais alvo do que a neve. O Senhor reveste alguém indigno, como foi dito aqui, e transforma em alguém digno, alguém pertencente à comunidade da fé, à família de Deus, aquela família que vai habitar os céus. Então, por isso que eu coloco diante do Senhor a sua igreja e de todos aqueles que me ouvem. E eu clamo por cada um de nós, ó Pai. Nós precisamos do Teu perdão diariamente, da Tua graça. E nós temos encontrado, ó Deus, por causa do Teu grande amor. Continue trabalhando, continue nos limpando, continue nos lapidando, ó Pai, porque queremos ser mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Que a Tua graça salvadora continue ainda se manifestando poderosa, ó Pai, transformando vidas.
que hajam renovações, que hajam transformações, que haja resgate, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Amém.